Igreja querida, buenos dias. Es uma alegria estarmos com os irmãos uma vez mais para transmitirmos a palavra do Senhor. E hoje estamos predicando João capítulo 11. Um capítulo largo, mas um capítulo tão emocionante, tão grande, porque Jesus ressuscita a um homem depois de 4 dias que estava morto. É tremendo. Esperamos pela misericórdia do Senhor que essa prédica pueda entrar em tu coração, que o Espírito Santo de Deus pueda produzir vida, entendimento, compreensão de quem é Jesus, o que hace Jesus por nós outros, e ele pueda acrescentar a ti fé, a fé que salva, a fé que liberta, a fé que nos garantiza que temos uma vida eterna com Jesus, Deus Padre e Espírito Santo. Amém? Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é Deus. Padre, graças porque de uma maneira extraordinária o Senhor mandou que homens, servos tuyos, escrevissem sua palavra. E o Senhor deu sabedoria, Senhor, a homens que juntaram todos os livros num só, o qual nós outros chamamos Bíblia, o qual nós outros chamamos Sagradas Escrituras. Graças, Senhor, porque através de todo o que o Senhor mandou escrever, nossa fé é alimentada e nós outros podemos compreender quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Deus, habla uma vez mais através de nossas vidas ao coração daqueles que estão ouvindo, como hablaste a mi coração. Oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Muito bem, sempre estamos enfatizando João capítulo 20, verso 30 e 31. Nós outros não podemos nos olvidar e entender o propósito do livro de João. Assim diz o Senhor em sua palavra. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados em este livro de João. Verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiais, que ustedes creiam que Jesus é o Cristo, Jesus é o Hijo de Deus, Jesus é o Hijo Messias prometido, e creyendo em Ele, tenham vida eterna em seu nome. Muito bem, no capítulo 11, Jesus faz um grande milagre, um grande sinal, e nós outros queremos explicar o que é um milagre. Milagre é poder divino produzindo um evento contrário àquilo que é estabelecido pela Constituição e o curso das coisas, transformando o que é previsível, generando um evento sobrenatural caracterizado por um desvio das leis da natureza. Uau! Parece complicado, não? Mas milagre é o poder divino de Deus. Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que o homem mira e diz, não há outra maneira, morreu, acabou, está enfermo, não tem... Deus hace milagros, ou seja, aquilo que parece impossível para o homem é possível para Deus. E quando Deus opera um milagre, quando Ele transforma alguma coisa, quando Ele opera um milagre, é como dizer, é um evento sobrenatural, que nós outros não podemos imaginar ou entender, porque pela lei humana, pela lei da ciência, pela lei científica, isto é assim, não se pode cambiar.
não? Assim como, por exemplo, a lei da física diz que todo que ponemos arriba da água que tem um peso se hunde. E Jesus provou que é o contrário para ele não existe essa lei. Não existe a lei da física. Jesus caminhou sobre a água. A lei da física diz que não se pode multiplicar matéria. E Jesus multiplicou panes. Jesus transformou a água em vinho. Então, este é o que significa milagre. Bem, desde que pensamos Juan capítulo 1 hasta o capítulo 10, mira o que já hablamos sobre Jesus. Jesus transformou a água em vinho. Juan capítulo 2. Jesus cura o hijo de um oficial do rei. Juan capítulo 4. Jesus cura um paralítico no tanque de Betseba. Juan capítulo 5. Jesus hace multiplicação dos panes e pescados. Juan capítulo 6. Jesus acalma a tempestade e camina sobre as águas. Juan capítulo 6. Jesus cura um cego de nascença ou um cego de nascimento. Juan capítulo 9. Esses têm sido os milagres que nós temos visto, ouído, que Jesus isso desde Juan. Estamos falando de Juan. Não estamos falando de Mateus, de Marcos, de Lucas, que mencionam outros milagres também. Mas estamos falando de um Deus poderoso que executa e opera milagres. Milagres suficientes para que ao nós outros ouirmos, Deus pode abrir nossos olhos para crermos em Ele e ao crermos em Ele, tenhamos vida eterna. Em Juan capítulo 11 vamos falar da ressurreição de Lázaro, um homem que estava morto há 4 dias. E assim diz a palavra do Senhor, que havia um homem enfermo chamado Lázaro. Ele era de Betânia e o pueblo de Maria e Marta, suas irmãs. Lázaro tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Esta cidade de Betânia estava como a 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Estava além do Jordão, Jesus estava bem lejos. Maria era a mesma que ungiu com perfume é o Senhor Jesus e o secou com os pés, com seus cabelos. Ela hace esse ato em uma cena que foi oferecida para o Senhor Jesus pouco antes da morte de nosso Senhor. E as 2 irmãs mandam um mensageiro avisar Jesus e diz: as 2 irmãs mandaram a dizer a Jesus: Senhor, tu amigo querido está enfermo. Mira que coisa linda. Que amistade, que intimidade tinha Lázaro, Marta e Maria com Jesus, a ponto de ela dizer: Senhor, tu amigo querido está enfermo. Muito bem, quando Jesus ouviu esta mensagem, quando Jesus recebeu a mensagem dos mensageiros, Jesus disse, Juan capítulo 11, verso 4, esta enfermidade não terminará em morte, senão que é para a glória de Deus, para que por ella o Hijo de Deus seja glorificado. Uma vez mais, Jesus falando que Ele vai ensinar, provar que verdadeiramente Ele é o Messias, o Hijo de Deus. Muito bem, Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Isso está bem. Verso 6. Apesar de isto, apesar que quando Jesus ouviu esta mensagem que Lázaro estava enfermo, se quedou 2 dias mais onde se encontrava. Jesus não se moveu. Jesus se quedou onde ele estava 2 dias mais. Ou seja, estamos falando ao 3º dia já.
O dia que levaram para Jesus a mensagem, um dia, e se quedou 2 dias mais. Com isso, nós outros podemos perceber que o tempo de Jesus em atuar não é como nós outros pensamos ou como nós outros imaginamos. Nós outros podemos mirar que quando Jesus transformou a água em vinho, ele contestou a sua madre: todavia não é chegado minha hora. Quando sua madre pediu água, ajuda. Nós outros miramos que os irmãos de Jesus, quando estavam subindo para Jerusalém, se burlando dele, dijo: vai adelante, vai se aparecer. E Jesus disse: todavia não é chegado minha hora, vão ustedes adelante. A ressurreição da hija de Jairo, em Marcos 5, que nós outros encontramos. Queridos, Jairo era um oficial importante, muito importante. Ele era um dos principais da sinagoga e ele vai até Jesus e pede: Senhor, por favor, venha comigo, imponga suas mãos sobre minha hija e ela sanará. Este homem tinha a segurança de que se Jesus fuera allá e impusera as mãos, ele seria salvo. E enquanto Jesus caminhava indo em direção à casa deste homem, a multitud aplastava Jesus, era muita gente. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos, ela disse em seu coração: se simplesmente eu toco em ele, eu estarei sanada. E ela se acerca a Jesus, ela toca em Jesus. E Jesus, nesse momento, pergunta à multitud: quem me tocou? Queridos, Jesus está caminhando para a casa de Jairo. E a multitude toda ali, imagínate, é como tanta gente que ele não poderia caminhar normalmente para chegar o mais rápido possível na casa de Jairo. Quando essa senhora toca em Jesus, Jesus para. Ei, quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, como quem te tocou? Mira a multitud, todos estão te aplastando Não, eu sei que alguém me tocou. E Jesus mirava a multitud. E essa senhora se apresentou e disse: sou eu. E Jesus disse: mulher, vá, tu fé te ha sanado. Ou seja, todo esse momento que está passando impediu Jesus de chegar mais temprano na casa de Jairo. E de repente vem os outros judeus hablando e disse: Jairo, sua hija está morta. Ou seja, o Senhor Jesus, entre comillas, burlando, se demorou demasiado. Mira, infelizmente tua hija está morta. Mira, não moleste mais o Senhor, não lhe enfades. Burlando de Jesus. E Jesus, quando olhou isto, Marcos 5:36, Jesus, tendo ouído estas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo. Jesus não disse aos demais, digo a Jairo: não temas, não te preocupe com essa notícia que os fariseus da sinagoga traíram para ti, solamente creia, solamente. E Jesus chega na casa de Jairo, a gente chorando e todos molestando, e Jesus diz: por que chorais? A niña não morreu, ela dorme. E diz o texto, verso 40, e riam-se de Jesus quando ele disse que a niña estava adormecida e não morta. E Jesus mandou que toda aquela gente fuera. Estava com ele somente Tiago, Pedro e Juan, e os padres da niña. Entrou na casa e disse: Talita cumi, que significa, traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina se levantou e caminhava, pois já tinha 12 anos. Jesus tem seu tempo para atuar. Jesus não está preso ao tempo.
Ainda que a niña morreu, ele tinha poder para ressuscitar. No caso de Lázaro e suas irmãs, alguns pensavam que Jesus realmente os amava, mas porque ele não vindo mais rápido para saná-lo, ainda se quedou 2 dias. A demora de Deus não significa que ele está negando uma petição. O tempo de Deus de demorar para contestar uma petição, contestar uma oração, não significa que Deus está negando aquela petição. Nossas orações não são imediatamente contestadas e devemos permanecer esperando que sua graça pueda nos sustener enquanto não temos a resposta. Nem mesmo seu amor por Marta e Maria e Lázaro poderia forçar Jesus a chegar antes, porque Jesus tinha propósitos. E tudo que ele fazia, mira que coisa lindo, tudo que Jesus fazia era em obediência à vontade de Deus Padre para com ele e para manter o tempo que ele determinava. Muitas vezes desejamos que as bendições que pedimos para Deus sejam de imediato, em um certo tempo, e Deus não atua dessa maneira. Bem, seguindo com Juan capítulo 11, depois de isto, Jesus disse a seus discípulos: volvamos outra vez a Judeia. Queridos, já havia passado 2 dias. 2 dias. E Jesus diz agora: volvamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: Rabi, mestre, olha, há pouco tempo os judeus intentaram apedrear-te e todavia queres regressar allá? E Jesus sigue: acaso não tem o dia 12 horas? Contestou Jesus: é o que anda de dia não tropeça, porque tem a luz deste mundo. Ou seja, andar de dia é igual andar na luz, que é igual a negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Jesus. Estamos falando de algo espiritual, estamos falando de algo mais grande do que podemos imaginar, que Jesus está falando que aquele que caminha com ele, aquele que obedece a sua palavra, anda na luz e não vai tropeçar, não vai cair. Bem, ele diz: pelo que anda de noite sim tropeça, porque não tem luz. E Jesus sigue falando. Jesus está tentando aclarar, esclarecer para os seus discípulos a necessidade de que o dia tenha 12 horas. Jesus sabia que sua morte estava cerca. Jesus sabia que tinha que aproveitar a cada momento da luz do dia para seguir caminhando, predicando a palavra e ensinando aos judeus que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Jesus não queria desperdiçar nenhuma oportunidade de poder trabalhar para o Senhor seu Padre. Ele teria que trabalhar antes que chegar a noite, ou seja, antes que se acercar a sua morte. Jesus está falando de uma maneira espiritual, uma maneira profética, que sua morte estava chegando. E quando chegasse a noite, quando ele morrera, ele não poderia fazer mais nada. E então sigue Jesus falando a seus discípulos, e como seus discípulos não compreenderam o que Jesus estava dizendo, ele diz no verso 11: dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertá-lo. Senhor, disseram seus discípulos, se duerme, é que vai recuperar-se? Ou seja, eles estavam entendendo
que Lázaro estava dormindo e que haveria tempo de Jesus chegar e saná-lo. E eles não haviam compreendido. Jesus les habla de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaram que ele se referia ao sonho natural. Por isso Jesus lhe dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro está muerto. Lázaro faleceu. E por causa de ustedes, mira que coisa linda, verso 15. E por causa de ustedes me alegro de não haver estado allí, para que creiam, pero vamos a despertá-los, vamos vê-lo. Ou seja, Jesus está dizendo que bueno que ele não estava allá, quando Lázaro estava enfermo, para que ele pudesse operar este milagre maravilhoso e que seus discípulos e todos os outros judeus pudessem mirar e crer em ele. Então, se Tomé, que não havia entendido nada do que Jesus disse num brado heróico, disse a outros discípulos: vayamos também nós outros para morrer com ele. Uau! Tomé não havia compreendido nada do que Jesus havia dito. Verso 17. A sua chegada, Jesus se encontrou com Lázaro, que levava já 4 dias em o sepulcro. Hermanos, quero que entenda isto. Quando os mensageiros foram avisar a Jesus, Lázaro já havia morto e já havia sido sepultado. Primeiro dia. Jesus ainda permaneceu 2 dias em Betabara, ou seja, dias 2 e dia 3. Jesus se dirigiu a Betânia, era o dia 4, era o 4º dia que Lázaro estava morto. Betânia se quedava como 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido até a casa de Marta e Maria para consolá-las. E quando Marta supo que Jesus se acercava, Jesus todavia não havia chegado na aldeia onde vivia Marta, Maria e Lázaro. Jesus todavia estava fora da aldeia. Marta correu ao encontro com Jesus e disse, verso 21, Senhor, lhe dijo Marta a Jesus, se hubieras estado aqui, mi hermano não habría muerto. Jesus deu para Marta, durante seu ministério, durante sua convivência, a fé em Ele. A fé de crer que Jesus poderia ser qualquer coisa. É uma fé real que Jesus deu para Marta. E Marta diz, pero agora eu sei que aún agora Deus te dará todo o que pidas a Ele. Uau! Parece que Marta está falando assim de uma maneira, uau, Senhor, eu creio que mesmo com meu irmão morto, o Senhor pode ressuscitá-lo. Mas não era isso que ela estava dizendo. Mira o verso 23 e 24. Tu irmão ressuscitará, dijo Jesus. É maravilhoso quando Jesus habla isto para Marta. Jesus está levando ela para um caminho onde sua fé em Ele seja real, seja verdadeira. E Marta então contesta, sim, Senhor, eu sei que Ele ressuscitará no último dia. Ou seja, quando ela disse que sim, eu sei que tu pode fazer qualquer coisa, eu sei que se tu pede ao Padre, o Senhor pode fazer um milagre. Ela não tinha entendimento que mesmo Lázaro morto, Jesus poderia ressuscitá-lo. Não era este entendimento que ela tinha de Jesus. Não era, o texto é bem claro para nós outros.
Jesus então se empieza a mover em Marta uma confiança de que ele teria ou ele tinha poder para ressuscitar Lázaro em aquele momento. Jesus não está falando do dia final, do juízo final. Jesus não está falando da ressurreição dos mortos no grande dia. Não. Jesus está falando daquele momento, porque Jesus é o autor e o aperfeiçoador da fé. Jesus estava alegre porque daria a seus discípulos, incluindo Marta e Maria, novas razões para crer em ele. Então se dijo Jesus a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. É o que crê em mim viverá, aunque este esteja morto. Uau! Que tremendo! Jesus contesta a Marta de uma maneira incrível, onde seus olhos seriam abertos possivelmente. Jesus, em esse momento, ele está dizendo que ele tem poder para ressuscitar uma pessoa que morreu em aquele momento de uma morte natural, física. Ele pode ressuscitar, e não somente no dia final. Não existe nenhuma barreira que pudesse impedir Jesus de dar vida a qualquer hora, seja no último dia ou seja em aquele momento. E estava ali, João 1,4, e estava ali a vida, e a vida era a luz da humanidade. Que precioso texto de João. E Jesus sigue: e todo é o que vive e crê em mim não morirá jamais. Marta, crês tu em isto? E Marta contesta: sim, Senhor, eu creio que tu eres o Cristo, o Hijo de Deus, o que havia de venir. Essa declaração que ela faz de Jesus é verdadeira. Ela está declarando com sua boca, mas Marta todavia não tinha o entendimento, seus olhos não abriram, que Jesus tinha poder para ressuscitar Lázaro em qualquer momento. Não havia essa compreensão em la mente de Marta. Bem, Marta regressou para casa e diz a Maria: Maria, o mestre está ali e quer ver-te. E Maria naquele momento saiu correndo e foi até onde Jesus estava, e diz o texto que Jesus todavia estava allá onde Marta se encontrou com ele. E naquele momento Maria se arrodilha aos pés de Jesus, chorando copiosamente, chorando, e diz: Senhor, se hubiera estado acá, minha irmã não haveria morto. Lo mesmo que Marta dijo: Senhor, se tu era venido há 4 dias atrás, minha irmã não teria morrido, porque você poderia saná-lo. Senhor, por que demoraste demasiado? Senhor, por que não viniste quando recebiste a notícia? Verso 33, ao ver Maria chorar e os judeus que estavam acompanhando a Maria, Jesus se turbou e se comoveu profundamente. E Jesus empieza um diálogo com Maria. ¿Dónde lo ha puesto?, perguntou Jesus. Venha vê-lo, Senhor, lhe respondeu. E Jesus chorou. E quando Jesus chora em este momento, comovido pelo dolor de Marta e Maria, dos que estavam ali, nos dá a entender que Lázaro era uma pessoa querida e amado por todos. Eles diziam: mira como este lo amava, a tal ponto que chorou. Bem, mas outros diziam assim, verso 37, pero alguns de eles comentavam entre si: este que lhe abriu os olhos ao cego não poderia haver impedido que Lázaro muriera? Uau! Que afronta, não?
ao Senhor Jesus, uma maneira sutil de burlar de Jesus, dizendo que, bem, se esse foi tão poderoso para curar aquele cego de nascimento, por que não poderia ter venido acá e impedido que esse morrera? Jesus não dá ouído para estas coisas. Jesus não está se importando com o que estão falando dele. Jesus vindo com uma missão dada pelo Padre o Todo-Poderoso. E Jesus sigue em isto, em obediência a seu Padre. E então, se Jesus, comovido uma vez mais, se acercou ao sepulcro onde estava Lázaro, era uma cueva e a entrada estava tapada com uma pedra. E Jesus dá uma ordem: quitem a pedra. Jesus dá uma ordem: saquem a pedra, quitem a pedra. Em este momento, Senhor, deve oler mal já há 4 dias. Maria possivelmente deve ter falado para o Senhor Jesus. E Jesus diz no verso 40, não te dije que se crees verás a glória de Deus? Le contestou Jesus. Então quitaram a pedra. Jesus, alçando a vista, dijo, orando em voz alta, Padre, te dou graças porque me has escuchado. Já sabia eu que sempre me escuchas, pero le dijo esto para que a gente que estava presente creiam que tu me enviaste. Jesus orando para que todos escutaram. Senhor, te dou graças porque o Senhor me escuta. Senhor, eu te dou graças porque se eu pido alguma coisa, o Senhor me permite e o Senhor aprova o que eu pido. E dito isto, em este exato momento, dito isto, e gritou com todas as suas forças, Lázaro, sale para fora! Lázaro, sale para fora! Por que será que Jesus gritou tão alto assim? Jesus, nós outros vamos ver um pouquinho mais adiante, que ele já havia ressuscitado outros mortos. Havia uma grande multidão ali na vila onde foi sepultado Lázaro. Havia muita gente. E quizá, digo eu, Jesus queria estar seguro que todos pudessem ouvir o brado, a ordem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dueño da vida e da morte, quando ele disse a Lázaro que estava morto há 4 dias e olia malo, ele disse, Lázaro, eu, Jesus, te ordeno, saia para fora. Verso 44. E Lázaro é um morto salió. Oh, Jesus da glória! Jesus da glória! Jesus deu a ordem a um homem que estava morto há 4 dias, sale para fora, e ele obedeceu a voz do Senhor. Ele foi ressuscitado dentre os mortos, e Lázaro saiu da cova onde estava. Lázaro saiu do sepulcro onde estava. E estava com as vendas todas em seu corpo. Seu rosto estava coberto. E Jesus disse, quitem as vendas e deixe que se vaya. Jesus da glória, que tremendo milagro! Jesus é o dono todo-poderoso. Ele tem poder para ressuscitar a quem ele deseja. Muitos dos judeus que haviam ido a ver Maria e que haviam presenciado o hecho, creyeron em Jesus. Nada pode ser considerado como um milagre mais extremo do que um morto vir à vida. Queridos, em toda a Bíblia, nós registramos que houve 10 situações onde pessoas foram ressuscitadas dentre os mortos. Mira, Elias ressuscita ao hijo de uma viúva.
onde ele se hospedava. Está em 1 Reis 17, de 17 a 24. Eliseu ressuscita a um ninho que Deus dera a um casal de sulamita. 2 Reis 4, 18 a 37. Um homem israelita foi atirado às pressas sobre os ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Isso se encontra em 2 Reis 13, 20 a 21. Eliseu já havia morto, seus ossos estavam para fora e atiraram um morto ali, e ao tocar o corpo do morto nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Que coisa incrível! Nenhuma palavra, nenhuma ordem. Quem hace isso? O Deus Todo-Poderoso. No Novo Testamento, Jesus, ele ressuscita ao único filho de uma viúva em Naim. Durante a procissão, durante o funeral, Jesus encontra, ele manda parar o fúnebre e ele toca e o menino ressuscita. Isso está em Lucas 7, 11 a 17. E todos se quedaram espantados e todos desapareceram com medo. Tradicionalmente, o sepultamento passa dentro das primeiras 24 horas após a morte. E de acordo com Torá, as escrituras sagradas dos judeus, o corpo deve ser enterrado no mesmo dia e não deve permanecer toda a noite. Porém, hoje em dia, as comunidades ortodoxas não praticam mais isto. Leva mais tempo para ser enterrado. Bem, Jesus ressuscita a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que era o líder da sinagoga, que falei há pouco, está em Lucas 8, 49 a 56. Jesus ressuscita Lázaro, morto após 4 dias. Jesus, ele mesmo ressuscita ao 3º dia. Jesus, quando entregou seu espírito e morreu, e o véu se rasgou de alto a baixo, e houve temblor em toda a terra. E diz a palavra que os sepulcros se abriram e muitos mortos foram ressuscitados. E depois da ressurreição de Jesus, muitos foram ressuscitados. Pedro ressuscita a Dorca ou Tabita em Jope, Atos 9, 36 a 42. Pablo, naquela noite larga, na madrugada, predicando o evangelho, um jovem cai do 3º piso. Hermanos, 3º piso, bem alto. Aquele jovem estava morto e Paulo o ressuscita. Muitas pessoas foram ressuscitadas, algumas no Velho Testamento e muitas no Novo Testamento. E existe uma atitude diante desses milagres: descrédito. Nós miramos que, ainda que nós vamos ver um pouco mais adiante, quando foram levar a notícia aos sacerdotes allá em Jerusalém do que havia passado, eles não quiseram crer que Jesus era o Messias. Quanto maior o milagre, maior o descrédito. É incrível. Pessoas não têm essa facilidade de crer em grandes milagres. Jesus opera milagres. Jesus opera milagres para fortalecer nossa fé em Ele. Esta é a finalidade. Jesus opera milagres para que possamos crer que Ele está vivo. Ele ressuscitou, está à destra de Deus e Ele opera milagres. A fé verdadeira criada por Jesus e regalada aos homens inclui a confiança de que Ele é poderoso para ressuscitar mortos e para dar vida eterna a todos que nele crê. Queridos, Jesus é o que dá vida eterna.
Queridos, Jesus ainda todavia hoje está libertando e livrando pessoas da morte. Ressurreição igual processo progressivo gradual que requer perseverança até o fim para que seja completo. Jesus todavia hoje está ressuscitando mortos. Jesus todavia hoje está ressuscitando pessoas. Queridos, quando nós miramos na palavra o que foi predicado no miércoles passado, quando o pastor Nery hizo uma parábola. O que é parábola? É utilizar algo do cotidiano de nós para falar de coisas espirituais, coisas que nós conhecemos. E ele deu um exemplo tremendo, uma analogia tremenda. Ele estava falando de sua casa, que se mirasse a pintura estava perfeita, o teto não tinha nenhum liqueo, a eletricidade estava perfeita, a chave de água abria e cerrava, o ar-condicionado trabalhava, as luzes prendiam, os tomacorrentes trabalhavam, mas abaixo de sua casa havia uns tubos principais da casa, onde todas as águas do banho, a água da cozinha, se encontravam no mesmo tubo principal e allí ia para fora da casa para o esgoto. E esse tubo estava entupido, estava bloqueado. E quando se atirava a água dos banhos, a água saía para fora dos banhos e tinha um mau olor. Então, esta comparação da casa é a casa de nós outros. Nós outros podemos estar muito bem arreglados, muito bem penados, com perfume, uma roupa linda e maravilhosa. Podemos ensinar atitudes de que estamos bueno, temos uma sorrisa todo o tempo. E hablamos lindo, maravilhoso, e dizemos buenos dias, como estás? Buenas tardes, buenas noites. Oh, que alegria poder estar aqui com ustedes. Mas dentro de mim, quizá minha tuberia, que simboliza meu coração, minha vida, minha alma, meu espírito, eu tenho pecado, eu tenho escondido pecado, eu tenho pecado e não tenho confessado. E desta mesma maneira, ainda que minha vida externa pueda parecer que eu estou bem, internamente eu não estou bem. Eu não confesso meus pecados. Eu não quero abandonar pecado. Eu quero seguir vivendo a vida doble. Quero caminhar com Jesus e quero caminhar segundo minha vontade. Isso não existe. Isto não existe, porque quando entendemos a mensagem da cruz, quando Jesus disse a nós que somos pecadores e estamos perdidos e vamos para o inferno, e eu compreendo esta verdade bíblica, eu desejo entregar-me para Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. E durante esse caminhar, durante esta vida, eu tenho que clamar a Ele por sua misericórdia e sua graça, para que Ele dê a mim, para que eu possa persistir em este caminho, confessando meu pecado, dizendo ao Senhor: Senhor, hei pecado contra ti. Senhor, perdona-me, limpa-me, purifica-me, Senhor. O Senhor Jesus disse que nós outros devemos negar-se a nós outros mesmos e a seguir a Ele. O Senhor Jesus está dizendo que nós outros temos que confessar nossos pecados, limpiar nossas tuberias, para que nossa relação com o Padre seja contínua, porque a palavra de Deus diz em Isaías 59, 1 e 2, eis que os ouvidos de Deus não estão tapados, que não pode te escuchar. Eis que as manos de Deus não estão corra que não te pode bendecir, mas são seus pecados, meus pecados, que separa a mim de Deus, que separa a você de Deus. Se o pecado é o que me separa de Deus, se o pecado é o que traz morte,
Romanos 3, 23, eis que todos pecaram e estão apartados de Deus. A única coisa que me resta é clamar a Jesus. Aquele que tem poder para dar vida, deu vida a Lázaro, ele pode dar vida a mim e pode dar vida a você, ainda que esteja morto em seus pecados. Jesus é o único que pode ressuscitar-nos. Jesus é o único que pode nos tirar de toda e qualquer situação. Se eu reconozco, se eu clamo socorro, socorro, Jesus. E então, se pedimos a Deus, como no Salmo 139, 1, 2, 3, 23 e 24, Senhor, eis que Tu conheces todas as coisas, Senhor, antes que saiam na palavra da minha boca, tudo lo sabes. Senhor, haga uma endoscopia em mim, Senhor, mira adentro de mim. E se o Senhor encontra alguma coisa irregular, se o Senhor encontra algum estilo de vida que não te alaba, que não te agrada, Senhor, socorro, me ajuda e guia-me pelos teus caminhos. É a única maneira em que eu e você podemos ser ressuscitados dentre os mortos e caminhar nesta vida seguindo Jesus até o fim. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Sem arrependimento de pecado, sem confissão de pecado e derrar o pecado e pedir, Senhor, ajuda-me a abandonar todo e qualquer pecado, porque eu não quero desagradar a Ti. Irmãos, a carne, o mundo e Satanás são três inimigos contra nós outros. Nossa carne deseja e tem ganas de pecar. Esta é a verdade ou não? É a verdade em minha vida e deve ser verdade em sua vida. Se esta é uma verdade que minha carne deseja, o mundo me leva e me pressiona, e Satanás e seus demônios contribuem todavia mais, significa que eu e você necessitamos de um poder sobrenatural que nós outros não temos e devemos pedir ao Padre, a Jesus, ao Espírito Santo que está em nós outros, socorro, ajuda-me a abandonar. Ajuda-me a seguir a Jesus, ajuda-me a negar a mim mesmo e seguir a Jesus, o que eu desejo, mas eu não puedo. E então, Deus ouve nossa oração. E através do poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele ressuscitará a mim e a você para uma nova vida. E vai nos capacitar para segui-lo. E vai nos ajudar a obedecê-lo e obedecê-lo até o final. Mas eu tenho que clamar, socorro, Jesus. Jesus, socorro, Jesus. Socorre-me, Senhor. Eu necessito de Ti. Espero que tenha se quedado bem clara essa mensagem a seu coração. Espero que todo haja sentido em sua vida e que Deus possa te bendecir em esta vida a caminhar, a seguir e a obedecê-lo. Padre querido, Padre amado, alabado seja tu nome, Senhor. Alabado seja Jesus, alabado seja tu Espírito Santo, que nos orienta, que nos guia e intercede por nós outros. Deus querido, que esta prédica possa penetrar em cada um dos corações, assim como penetrou em meu coração, Senhor. Ó Deus, opera na vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que estão ouvindo esta mensagem neste momento. Padre, no poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus, Senhor, nos ressuscita a cada momento, a cada dia dos nossos pecados, dos nossos delitos, Senhor. Ajuda-nos a caminhar contigo, Senhor. Perdoa os pecados de pensamento, Senhor. Pecados por palavras, pecado por ações, Senhor. Perdona-nos, limpa-nos e purifica-nos.
e ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo, Senhor. Esta é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, que Deus los bendiga.